Aqui eu vou apresentar para vocês a aula 6 do Word. Vou falar aqui sobre a aula anterior que fizemos, que eu personalizei a margem que vai basear-se nas normas da ABNT, ou seja, vocês vão pegar essas ideias que eu vou passar aqui e vai ser utilizado nos trabalhos acadêmicos. Observem, é a parte aqui de personalização das margens, 3 superior, 3 esquerda, 2 inferior, 2 à direita. E recuo no início de cada linha, que é o parágrafo. Então vamos lá, eu já estou com o Word aberto. Insert Tab para ouvir. Documento do Microsoft Word, edição com foco multilinha, em branco. Eu vou agora aqui, ó, pressiono Alt. O meu é Alt Q, mas vocês vão conhecendo de vocês. Eu pressiono Alt e solta. Guias da faixa de opções, guia expandido. Inserir guia selecionado, Alt, T3 de 10. São comandos do Alt quando é utilizado. Alt, Y e umas letrinhas. Eu vou com a seta para a direita, ó. Aí ele vai ler o Ribbon, página de o menu. propriedades. Guias da faixa de opções, guia. Design, guia selecionado, Alt, D. Tudo isso aqui vamos explorar. O que está dentro dessas etapas aqui, geralmente cai em concursos públicos como perguntas. Aqui, ó. Guias da faixa de opções, guia expandido. Layout, guia selecionado, Alt, Q5 de 10. Em Layout, eu vou trabalhar essa questão das margens personalizadas. E na outra temática, eu vou fazer à frente como criar uma revista com as colunas, a letra capitular, inserir imagens, etc. Que eu vou fazer com a equipe a revista Visão Tecnológica. É um tema já para abordar para frente. Então, eu vou com Tab quando eu chego aqui, mas ali é Alt Q. Compartilhamento recolhido. Compartilhe este documento e veja com quem ele foi compartilhado. Vamos aqui. Layout grupo. Configurar página grupo. Aqui, ó. Margens recolhido. Defina o tamanho das margens de todo o documento ou da seção atual. Ponto. Escolha entre os vários. Configurar página, Enter. Expandir. Margens lista. Margens normais. Parte super. Shift Tab, ó. Margens personalizadas. Personalizadas, Ponto. Alt, Q, M, A. Alt Q M A é o comando que ele dá. Num de vocês pode ser a mesma forma ou outra, mas a ideia é a mesma. Enter. Configurar página, diálogo, margens, retrato, paisagem, orientação, páginas, visualização. Superior 2 pontos, edição Alt mais 2,5 centímetros selecionado. Ele já está em 2. Eu vou colocar o 3 aqui, ó. Digito 3, ó. Seleção removida. Ele removeu. 3 superior. Inferior 2 pontos, edição Alt mais F, 2. Inferior 2, digito 2. Seleção removida. Tab. Esquerda 2 pontos, Esquerda. edição Alt mais 3. Lembra? Na parte superior 3, na esquerda 3, aqui vai ser 3 também. 3. Seleção removida. Superior 3, esquerda 3. Inferior e direita é 2. Agora direita. Direita 2 pontos, edição Alt mais I, 3 centímetros, 2. Seleção removida. Vou com Tab, ele vai falar medianais, ela, né, no sistema. Medianis do papel, onde fica a questão de perfuração para colocar o aspiral e encadernar o seu trabalho acadêmico com aquela capa de plástico, né? Ou capa dura. Tab. Medianais 2 pontos, edição Alt mais Z, 0 centímetros selecionado. Isso aqui a gente não mexe porque as normas é tão espetacular a configuração que ela já deixa no ponto de não atingir a medianis. Tab. Posição da medianais 2 pontos, caixa de combinação esquerda Alt mais M.
outro tab. Retrato, botão de opção marcado Alt mais R. Tá, retrato, você pode colocar a paisagem. Várias páginas, 2 pontos, caixa de combinação normal Alt mais V. Aqui tá. Aplicar a 2 pontos, caixa de combinação no documento inteiro Alt mais C. Aplicar no documento inteiro. Enter. Documento 1 hífen Word. Documento do Microsoft Word edição multilinha. Página 1 seção 1 em branco. Insert F. Estilo normal calibre 11 pt cor padrão alinhamento à esquerda espaçamento de linhas 1.1 linhas. Aí vamos conferir de novo lá se ficou. Vou colocar aqui direto. Alt Q Guias da faixa de M A. Como ele deu o atalho lá. Sistema configurar aqui. página, diálogo, Aqui. margens, retrato, paisagem, orientação, páginas, visualização. Superior 2 pontos, edição Alt mais 3 cm selecionado. 3, tab. Inferior 2 2. pontos, edição Alt mais F, 2 cm selecionado. Esquerda 2 pontos, 3. edição Alt mais 3 cm. Direita 2 tem que ter pontos, 2. edição Alt mais I, 2 cm selecionado. Então já tá ok por lá. Aí eu só vou Mídia nas fazer 2. um ok aqui, se aparecer que vai. Retrato, Vamos lá. várias páginas. Aplicar a 2 pontos, caixa de combinação no documento inteiro Alt mais C. Definir como padrão botão Alt mais P. Se eu definir, vai ficar direto no documento. Vamos definir? OK botão. Ó, tem um ok, ó. Definir como padrão botão Alt mais P. Enter em definir. Microsoft Word diálogo deseja alterar as definições padrão da configuração da página interrogação. Aqui, ó. Seta, Essa alteração afetará todos os novos documentos. olha, seta para baixo, ó. Seta para Não cima. botão Alt mais N. Sim botão Alt mais S. Vou colocar aqui sim. Documento 1 hífen Word. Documento do Microsoft Word edição multilinha. Página 1 seção 1 em branco. Vai ser para todas as páginas. No final, eu verifico aqui também como padrão. Aí, como ele ficou, insert F. Estilo normal calibre 11 pt cor padrão alinhamento à esquerda espaçamento de linhas 1.1 linhas. Agora, o que eu vou fazer? Que teve um aluno do projeto Visão Tecnológica, eu acho que é de Rondônia. Eu não lembro se é José, se é Robson, que pediu essa parte de iniciar o recuo no início da linha para parágrafo. Agora eu vou pressionar aqui Alt F Guias da faixa de e depois o P de parágrafo. P. Parágrafo diálogo geral recuo espaçamento. Alinhamento 2 pontos. Caixa de combinação esquerda Alt mais H. Observem uma coisa aqui. Eu vou com Tab. Nível do tópico 2 pontos. Caixa de combinação corpo de texto Alt mais V. Mais um Tab. Esquerda 2 pontos. Edição Alt mais 0 cm selecionado. Essa questão de esquerda e aqui direita, Direita embaixo, 2 Tab, pontos. Edição Alt mais D. seria referente à régua, porque quem enxerga usa uma régua que aparece. Pra gente, vamos ter que colocar valores aí dentro. Mas não é aqui que eu vou ainda. Eu vou aqui, ó. Especial 2 Especial. pontos. Caixa de combinação abre parênteses. Nenhum fecha parênteses. Alt mais C. Alt C, eu vou pressionar uma barra de espaço, não é Enter, barra de espaço para abrir. Aí vai me dar as opções, se é no início da linha, eu vou colocar o percentual. Aqui, ó, eu vou com Tab, ó. Por 2 pontos. Ó. Especial 2 pontos. Caixa de combinação abre parênteses. Nenhum fecha parênteses. Alt mais C. Aqui, ó. Direita 2 pontos. Deixa eu voltar aqui. Especial Passei. 2 pontos. Caixa de... Por 2 pontos. Edição Alt mais R. Em branco. Parágrafo diálogo geral recuo espaçamento. Espelhar recuos. Voltar aqui, Por 2. porque passei. Especial 2 pontos. Caixa de combinação abre parênteses. Nenhum fecha parênteses. Espaço. Especial. Agora eu vou usar as setas aqui, ó. Especial 2 pontos. Abre parênteses. Nenhum fecha parênteses. Primeira linha. Primeira linha, ó. Fui com a seta para cima, para baixo. Aí ele vai aparecer primeira linha. Aí eu deixei em primeira linha um tab, ele vai deixar a caixinha para eu digitar o valor. Por 2 pontos, edição Alt mais R, 1,25 centímetros selecionado. Eu vou colocar aqui
Tudo junto. 1,345. 5. 1,5. Tab. 5. Espelhar recuos caixa. Tab. Antes 2 pontos. Depois 2 Até pontos. OK. Espaçamento. Aplicar e OK. Em 2 pontos. Edição Alt mais 108 selecionado. Não adicionar espaço em tabulação. Ponto. Definir como padrão. OK botão. Cancelar guia. Recursos e espaçamento. Guia. Cancelar botão. Cancelar e OK botão. Então vamos no OK. Documento um hífen. Esse que aparece aplicar para confirmar. Agora eu vou escrever aqui, ó, Ctrl Home. Em branco. Por início, curso de NVDA. Enter para começar. Eu vou o curso de NVDA no Brasil. Ajudado pessoas na inclusão digital. Ponto. Digital. Enter para a próxima linha. Aí eu vou colocar aqui, ó. No Brasil, o projeto Visão Tecnológica M. Espaço. Ajudado. Espaço. A todos. Que. Maiúscula M. A quem precisa do suporte. Ponto. Suporte. Enter. Agora eu vou subir aqui, ó, Ctrl, seta para cima. Pra ele a quem pular. Precisa do suporte. Ponto. O curso de vida no Brasil tem vírgula. Ajudado pessoas na inclusão digital. Ponto. Vou pressionar Insert F para verificar se tem recuo. Estilo normal, calibre 11 pt, cor padrão, alinhamento à esquerda, recuo da primeira linha 1.5 cm, espaçamento de linhas 1.1 linhas. Ó, ele já tem. Ctrl, uma seta para baixo para pular, quase não sai. Pular para o próximo parágrafo. A quem precisa do suporte. Ponto. Ó, aí Insert F. Estilo normal, calibre 11 pt, cor padrão, alinhamento à esquerda, espaçamento de linhas 1.1 linhas. Ó, espaçamento. Ele vai inserindo. Deixa eu verificar aqui se foi o parágrafo. Nova linha. Aqui, ó. Deixa eu ver se está aqui, ó. Estilo normal, calibre 11 pt, cor padrão, alinhamento à esquerda, espaçamento de linhas 1.1 linhas. Que aí ele vai, quando eu coloco, ele vai inserir essa pontuação. Deixa eu verificar. Novamente, deixa eu colocar aqui. U, E, U, F, E, Proof, P, E, U, Projeto E, realizado pelo J, coordenador. U, coordenado, espaço, espaço, U, E, Ricardo Souza, que espaço, também A, em, B, o professor. Um exemplo, né? Professor. Aí, Ctrl, seta para cima. O projeto é realizado Aí, vamos ver se tem recuo. Estilo normal, calibre 11 pt, cor padrão, alinhamento à esquerda, espaçamento de linhas 1.1 linhas. Alinhamento à esquerda. Ele já diz que está alinhado à esquerda. Deixa eu verificar aqui, ó. Alt F-P. Guias da faixa de opções, guia expandido. Layout guias. P. Alt F e depois o P. Parágrafo, diálogo geral, recuo, espaçamento. Alinhamento 2 pontos. Caixa de combinação esquerda, Alt mais H. Nível do tópico 2 pontos. Caixa de combinação corpo de texto, Alt mais esquerda 2 pontos. Edição Alt mais 0 cm selecionado. Direita 2 pontos. Edição. Mais um. Especial. Parágrafo, diálogo geral, recuo, espaçamento. Especial 2 pontos. Caixa de combinação, abre parênteses. Nenhum, fecha parênteses. Alt mais C. Vamos ver aqui, ó. Barra de espaço. Vamos ver se está aplicado aqui. Seta para cima. Seta para baixo. Especial 2 pontos. Caixa de combinação. Primeira linha. Ó, seta para cima, seta para baixo. Primeira linha.
Aí eu vou com o Tab, ó. Por 2 pontos. Espelhar recurso caixa de seleção não marcado. Por 2 pontos. Edição Alt mais R. 1,25 centímetros selecionado. Vou colocar novamente. 5. Tab. 5. Antes 2 pontos. Edição Alt mais S. 0 PT selecionado. Aqui. 6 PT. 0 PT. Depois 2 pontos. Espaçamento entre linhas 2 pontos. Caixa de combinação múltiplos Alt mais N. Em 2 pontos. Edição Alt mais 108 selecionado. Não adicionar espaço entre parágrafos. Tabulação ponto. Definir como padrão botão Alt mais P. Espaço. Microsoft Word diálogo deseja definir o alinhamento, vírgula, o recuo e o espaçamento padrão dos parágrafos para 2 pontos. OK botão. Ok. Documento Word. Vamos Documento. agora aqui. Estilo normal, calibre 11 pt, cor padrão, alinhamento à esquerda, recuo da primeira linha 1.5 cm, espaçamento de linhas 1.1 linhas. Eu defini lá como padrão, para quando eu digitar, vamos digitar, apagar tudo aqui, Ctrl T delete. Nova linha. Aí eu vou colocar aqui o curso de NVDA no Brasil. L. Enter. As tecnologias têm ajudado pessoas na inclusão. Soa. Deixa eu ver como ficou aqui. As tecnologias têm, vírgula, ajudado pessoas na erro ortográfico inclusivo. Aqui tá errado, ó. Ctrl backspace. Ctrl backspace. Na pessoas. Coloca aqui pessoas. Não. Inclusão. Inclusão. Espaço. Digital. Ponto. Digital. Enter. O projeto Visão Tecnológica. Espaço. Ó, errei. Ctrl backspace. Tecnológica. Aí, tecnológica. Espaço. Vem. Ajudando. Ajudado. Espaço. Ajudado. Ajudando. Espaço. Nossa. Comunidade. Ponto. Comunidade. Ponto. Agora eu vou aqui, ó. Ponto, seta para cima para subir, sair de um parágrafo para o outro. O projeto Visão Tecnológica, vírgula. Aqui, ó. Insert. F para verificar. Estilo normal, calibre 11 pt, cor padrão, alinhamento à esquerda, recuo da primeira linha 1.5 cm, espaçamento de linhas. Tem um recuo lá na primeira linha. Tudo bacana aqui. Agora, Ctrl seta para cima. As tecnologias têm, vírgula, ajudado pessoas. Ctrl seta para cima, para baixo, caminha entre parágrafos. Ctrl Shift seta para baixo, seleciona um parágrafo. E assim vai. Vamos falar de marcadores em parágrafos também, de várias outras coisas. Insert F, ó. Estilo normal, calibre 11 pt, cor padrão, alinhamento à esquerda, recuo da primeira linha 1.5 cm, espaçamento de linhas 1.1 linhas. Todos eles colocaram aqui recuos. Defini ali como padrão. Ficou bem interessante. Eu não sei se ficou alguma dúvida. Se ficou dúvida ou várias dúvidas, vocês podem mandar mensagem, porque gravo sempre na madrugada. Possa ser que tenha alguma coisa que eu passei batido, porque como é madrugada adentro, né? Eu estou fazendo as coisas, mas tento estar ciente e consciente do que eu estou fazendo. Aí você formatando o trabalho, você pode digitar ele, justificar aqui, ó, Ctrl T. O curso de vida no Brasil. Aqui, ó, selecionou tudo. Isso eu estou fazendo a totalidade, por quê? Um trabalho seleciona parte a parte, né? Para formatar, não é todo. Quando termina que ele está formatado na totalidade, mas não todo, só numa fonte. Justificado.
Ctrl J, Ctrl N, negrito ativada, Ctrl S, sublinhado ativada, Ctrl I itálico para palavras estrangeiras, vão memorizando. itálico ativada, Ctrl 2, espaçamento de linha duplo, Ctrl 1, espaçamento de linha única, Ctrl 5, espaçamento de linhas 1,5. tudo isso vocês vão usar. Ctrl L para localizar, que eu não falei ainda a palavra. Barra de ferramentas, navegação janela, pesquisar documento edição. O curso de no Brasil as tecnologias têm vírgula, ajudado pessoas. Para sair. Ctrl L documento. Localiza se tem a palavra no texto. Ctrl U localiza e substitui. Ele abre duas caixinhas. Uma para eu colocar, digamos, tem a palavra casa no texto. Aqui, ó, Ctrl U. E eu quero substituir por apartamento, eu posso localizar colocar... e substituir diálogo opções 2 pontos, aqui, abaixo, localizar 2 pontos, edição Alt mais L, o curso de no Brasil as tecnologias. Se eu colocar aqui, ó, casa, ó, seleção remover, casa, aí tab, casa, substituir por 2 pontos, edição Alt mais B, R, T, E, U, aqui, ó, apartamento, tab, mais maior, substituir botão Alt mais, substituir aqui, se for todos substituir embaixo, tudo, botão Alt. Se essa palavra estiver em 10 páginas, todas vão mudar de casa para apartamento. Então, como eu não tenho ela, eu só estou exemplificando aqui. Vocês vão usar. Documento Word. Ctrl Shift U é para colocar estilos que a gente vai verificar futuramente. Ctrl Shift U. Então, observe que existe muitas coisas que vamos ser capazes de explorar e praticar, arquivos de macro, tabelas, entende? Essa parte aqui, ó, eu vou até apagar aqui, ó, Ctrl T. Página 1, seção 1, nova linha. E para inserir uma tabela aqui, a tabela, se você estiver falando de alguma coisa e quer representar números ou questões nessa tabela, entende? Digamos, se você fizer, eu vou colocar um exemplo assim meio que vê na mente aqui, mas vocês vão entender para colocar em qualquer outra coisa. Digamos, os preços das frutas no Brasil. Aí eu insiro uma tabela e lá eu coloco banana, mamão, pêssego, amora, abacate, melancia, melão, todas essas frutas que tem, maçã. Aí eu vou colocar aqui uma tabela. Em branco. Digamos que eu colocar assim, o preço. Preços, espaço. Ou não, os preços, né? Botou aqui o S. Show. Apagar aqui. Espaço. Os, espaço. Aqui, ó. Os preços. Nova linha. Das frutas no Brasil. L. 2 pontos. Brasil, 2 pontos. Vou colocar assim, que eu não. Ou então eu coloco 2. aqui seguir. R. 2 pontos. Seguir. A seguir. Aí eu vou inserir aqui uma tabela Alt T. Os de vocês pode Guias ser da Alt faixa T, de opções guia expandido. Inserir guia selecionado Alt vírgula T3 de 10. Alt T ou Alt Y. Essas aulas aqui que eu estou fazendo vamos usar. Só quero que memorize as funções que quando eu pedir insira uma tabela, compartilhamento, você vai saber. Inserir grupo. Ó. Páginas grupo. Páginas. Tabelas grupo. Tabela. Enter. Expandir. Tabela grade de dados. Tabela 1x1 grupo. Tabela 1x1 de 80. Aí eu vou com tab aqui, ó. Inserir tabela ponto. Alt vírgula, T vírgula, B a vírgula, I. Alt B I. Às vezes ela fala I ou E, que dá para entender assim. Enter aqui, ó. Inserir tabela, diálogo, tamanho da tabela. Número de colunas 2 pontos. Edição Alt mais C. 5 selecionado. Ele já coloca 5 colunas lá, o sistema. Eu vou com tab, ó. Número de linhas 2 pontos. Edição Alt mais N. 2 selecionado. Parece a tabela do Excel, sim, parece, para adicionar linhas e colunas.
Aqui tá 2, eu vou colocar 5 para ficar 5 linhas. E ele já sugeriu 5 colunas, mas posso fazer mais ou menos. Não tem problema não. É o que eu vou 5. colocar dentro. Seleção removida. Depois a gente pode criar mais linhas e colunas a partir com o tab no final da última linha. Aqui, ó. Inserir tabela, diálogo, tamanho da tabela, largura de coluna fixa, 2 pontos, botão de opção marcado Isso automático. a gente vai ver comportamento, quando for fazer inserir tabela, completamente. diálogo, ok, botão. Ok. Documento hífen Word. Aqui, ó, vamos Documento do Microsoft Word. Em branco. Linha 2. Linha 3. Posso usar o tab? Coluna 2. Ó. Coluna 3. Tô pulando. Coluna 4. Shift Tab e volta, vocês podem digitar dentro. Eu vou com Ctrl End aqui pro fim. Fora de tabela em branco. Subo. Tabela com 5 linhas e 5 colunas, nível 1, linha 5, coluna 1. Vou com End aqui pro final. Nova linha. Deixa eu voltar aqui para a esquerda só para exemplificar uma coisa para vocês. Fora de tabela com 5 linhas e 5 colunas, nível 1, linha 5, coluna 1. Aí eu vou com Tab, ó. Coluna 2. Coluna 2 na parte da coluna 5, ó. Coluna 3. Coluna 3. Coluna 4. Coluna 5. Mais um Tab. Tabela com 6 linhas e 5 colunas, nível 1, linha 6, coluna 1. Coluna 2. Ó. Coluna. Tô passando aqui, ó. Para eu criar mais uma coluna 2. Eu tenho que estar. Eu vou descer aqui, ó. Fora de tabela em branco. Em branco. Em branco. Em branco. 5,48 centímetros. 6,70. Aqui ele deu só os recursos. Mas vocês vão inserir a tabela para poder colocar os dados. Só lembrando que nas aulas que eu fizer de tabela, isso aqui é só um exemplo que vocês podem inserir. Eu não vou aprofundar muito, mas na próxima aula vocês vão verificar que lá no final, quando eu for aqui para o final, deixa eu verificar aqui. Tab. Ele vai criar uma linha e coluna para o final. Tab. Deixa eu subir aqui. Tabela com 8 linhas e 5 colunas, nível 1, linha 8, coluna 2. Olha só como ele Fora criou. de tabela com 8 linhas e 5 colunas, nível 1, linha 8, coluna 2. Ele criou, era 5 de 5, né? 5 colunas e 5 linhas. De tanto eu pressionar o tab lá no final. Fora de tabela, tab. Ó. Tabela com 8 linhas e 5 colunas, nível 1, linha 8, coluna 2. Aqui eu vou com tab, ó. Coluna 3. Mais um. Coluna 4. Mais um. Coluna 5. Mais um, ó. Tabela com 9 linhas e 5 colunas, nível 1, linha 9, coluna 1. Eu fui para a última linha correspondente que divide as colunas. Quando eu vou usando o tab, ele chega na última célula, que é a coluna 5, ele já cria uma sexta, sétima, oitava, nona linha. Sempre que eu for até lá e pressionar tab da última célula, da última coluna, ele vai criar uma linha para mim. Então, eu vou ver com vocês nas próximas aulas. Espero ter ajudado a vocês. Dê o like, compartilha com os amigos no seu estado, município. E vamos ajudar o nosso projeto a crescer. Por meio de quê, professor? Da divulgação. A arma principal é a divulgação. Espero que vocês façam esses detalhes. Quem pediu, quem não pediu, vai ter ciência e a ideia é que existe.